Nós já sentimos aqui a presença de Deus. Quando nós louvamos ao Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele está no meio dos louvores do seu povo. E aqui nós estamos reunidos, não para passar um tempo, você não saiu da sua casa para vir passar um tempo, para vir descansar nessa tarde, não. Você trabalhou durante a semana, você teve situações que você enfrentou, talvez momentos difíceis que abalaram a tua vida, as suas emoções, os teus sentimentos. Talvez você recebeu notícias que não agradaram o seu coração. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Há momentos que nós estamos alegres, há momentos que nós estamos felizes por tantas coisas. Mas há momentos que nós somos abalados. E nós não entendemos, né? Muitas vezes, eu mesmo durante essa semana, eu estava, Senhor, por que a vida, né, ela poderia ser só de felicidade, alegria no mundo inteiro? Mas não é assim, porque nós sabemos que o pecado entrou no mundo e através do pecado veio as situações, né, que são constrangedoras, que veio junto tantas coisas e, enfim, nossos sentimentos são abalados. E quando nós chegamos num dia de domingo, nós falamos assim, nós vamos à casa do Senhor, nós vamos servir ao Senhor. E que bom que você veio, que bom que você se levantou para estar aqui. Porque aqui juntos, né, nós temos aquela comunhão, e essa comunhão alcança o coração de Deus. Muitas vezes nós precisamos estar juntos, irmãos, né? Não é muitas vezes sozinho, tem lutas, dificuldades que nós temos que estar juntos, unidos, irmãos, amados, orando, intercedendo um pelos outros, e é assim que é a nossa vida cristã. Amém? O texto, irmãos, que eu vou trazer hoje está em Marcos. Espera só para pôr o tema. Marcos, capítulo 9. O versículo é o 22b e 23. Evangelho de Marcos, capítulo 9, 22 e 23. O 22b diz assim: Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? Glória a Deus. Uma palavra poderosa, uma palavra que ela vem de encontro com o nosso coração, porque nós acreditamos, nós que cremos no Senhor, nós temos a fé no nosso coração. E quando nós olhamos para esse texto, muitas vezes você pode dizer, bom, mas aqui está falando assim, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, quando você faz uma reflexão, você pode dizer assim, bom, mas nem tudo é possível, porque tem muitas coisas que já aconteceram na minha vida e não foi muito bem assim. Mas aqui o que a palavra está dizendo é essa. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, aqui tem um ponto de interrogação. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê é um convite. Ele é um convite que é feito para mim e é feito para você. A desfrutar do quê? De uma fé ousada. O que é essa fé ousada? É uma fé que ela vai quebrar as barreiras, ela vai quebrar todos esses impedimentos das impossibilidades para uma visão da possibilidade. Muitas vezes nós deixamos que a cegueira espiritual, ela nos cega. Então, você só consegue ver aquilo que você pode realizar. Você não consegue ver através da fé. Você não consegue olhar sob o aspecto de Jesus.
E aí é onde que você vai passar por muitas dificuldades, você vai passar por muitas lutas, porque você está confiando no seu braço, no seu trabalho, na forma que você faz. E a palavra de Deus, ela diz o que para nós? Nós precisamos da fé, porque a fé é a única que vai quebrar essas barreiras do impossível e vai abrir os nossos olhos espirituais para a visão da possibilidade. É assim que funciona com aqueles que aceitam a Jesus e que crê nele. A fé é o único caminho que conduz eu e você ao milagre. Não tem como você receber um milagre se você não caminhar pelo caminho da fé. Muitas vezes você vai encontrar, vai se deparar com aqueles problemas que sugerem o que para você? Olha, não tem solução. Não tem como mais fazer. É só até aqui. Não é assim que acontece? A medicina, ela chega até um ponto, mas tem algumas coisas que ela vai falar, daqui para frente nós não podemos fazer. E aí a pessoa fala, mas e agora? O que vai ser de mim? Então agora o quê? A fé. Peraí, é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Só que tem pessoas que não têm essa fé, infelizmente. Ela tem uma fé muito abstrata, ou às vezes uma fé que não coopera para nada. Fala que tem fé enquanto está no meio de pessoas, mas quando ela vai enfrentar o seu problema sozinho, ela já não tem mais essa fé. Mas a Bíblia diz que aquele que anda pela fé não depende do que vê ou que sente. Eu não posso andar pela fé nos meus sentimentos, nas minhas emoções, vendo o que está acontecendo. Não é isso que a Bíblia fala. A fé é o quê? Ela é a certeza, é o que a Bíblia fala, que Deus agirá sobrenaturalmente, independente das questões que você vive. E a Bíblia, ela é categórica quando ela fala, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé todos os dias. Quando você coloca o teu despertador para amanhã eu vou acordar às 7 porque eu tenho que trabalhar. Como que você sabe que você vai estar vivo para poder ir trabalhar? E que aquele momento... Mas você coloca o despertador porque você crê. Você fala, não, amanhã, a hora que tocar, eu vou me levantar e vou trabalhar. E como que você crê nisso? E muitas vezes vem algo mais difícil, a gente já não crê tanto. Mas quando nós recebemos esse convite a essa fé de ousadia, nós vamos para esse relato que Marcos traz aqui. O que Marcos está trazendo para nós? Ele vai ilustrar para nós uma interação de algo que está acontecendo entre a fé, o poder espiritual e a compaixão de Jesus. A Bíblia, ela ensina para nós andar em fé. A Bíblia, ela ensina para nós alcançar o milagre. A Bíblia, ela é fiel nas suas palavras. Quando nós cremos. Quando nós vamos dar uma olhada nesse texto, que ele começa ali no 14 em diante, nós vamos ver que Jesus, ele está lá no Monte da Transfiguração, e quando ele desce, ele vai se deparar com uma multidão que está agitada. Aquela multidão que está confusa. E ali está os escribas, está os discípulos em uma disputa, em uma discussão. E Jesus, ele chega e olha tudo aquilo. Ele não sabe o que está acontecendo. Mas o centro de tudo isso, em meio a essa confusão, está quem? Está um pai de família afligido por situação que ele estava passando, uma situação difícil, um problema que para ele não tinha solução. Ele estava desesperado. E quando Jesus chega, ele pergunta, peraí, vocês estão discutindo sobre o quê? O que é essa confusão? Ele pergunta, porque Jesus, irmãos, ele se interessa com as coisas. Ele está lá no Monte da Transfiguração, ali é aquele momento maravilhoso que nós sabemos, mas ele desce, e quando ele desce,
Aqui embaixo está a confusão. E a gente aprende o que muitas vezes? Quando nós olhamos para Moisés, quando Moisés subia ao monte, Moisés ele recebia tanto da glória e da presença de Deus que o rosto dele brilhava. E Jesus, quando ele está no Monte da Transfiguração, ali ele fica com as vestes brancas, ele tem ele recebe, né, os discípulos ficam assim olhando para ele, fica olhando aquela glória. É um momento que nós estamos no monte, um momento de busca, de intensidade. Aí quando vem para baixo, aí já encontrar, né, Moisés encontra o povo, que está ali todo confuso, construindo ali bezerro de ouro, e Jesus desce e ele encontra os discípulos ali, discutindo com os escribas. Aí ele vai perguntar, por que vocês estão discutindo? Aí o que mais chama a atenção no texto é que a resposta não vem daqueles que estavam discutindo, que eram os escribas e os discípulos. Mas surge uma voz em meio à multidão. E essa voz não é do cego Bartimeu, que está falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, essa voz é de um pai aflito, um pai de família que estava no auge da sua angústia, da sua aflição, porque ele buscava ajuda para o seu filho. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, e olhamos para a nossa realidade, nós andamos em meio a uma grande multidão nesse mundo. E esse mundo, ele caminha para vários lugares. Tem o incrédulo, tem o ímpio, está ali quantas e quantas pessoas, quantas e quantas e quantas pessoas. E quando Jesus olha lá de cima do céu, porque os olhos dele estão como chamas de fogo sobre a terra, ele vai olhar no meio dessa multidão uma voz, que pode ser a minha, que pode ser a sua, clamando, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Olha para a minha situação, olha para o meu problema, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia, porque essa situação ninguém consegue resolver. E esse homem é aquela voz em meio à multidão, que ele vai gritar, me socorre, tem misericórdia, porque o problema era de muita aflição. Só quem passou aflição sabe o que é passar por aflição. E quando nós olhamos o versículo 17, esse homem grita, ele fala assim, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Era um problema sério, era um problema do filho. E ele diz, onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. O pai passava por um momento de aflição, uma dificuldade. E sobre o filho dele havia um decreto de morte. Quantos decretos de morte que às vezes está sobre a nossa vida? Às vezes nós temos decreto de morte. E aí entra a angústia e a aflição. E esse pai, ele vai ao lugar certo, ele vai à fonte. Ele fala, mestre, eu te trouxe. Irmãos, o único lugar que nós temos para levar nossas aflições é o mestre. Mestre, eu te trouxe. Eu te trouxe a minha ansiedade, eu te trouxe a minha doença, eu te trouxe as minhas preocupações, eu te trouxe a minha situação, eu te trouxe, mestre. O homem sabia até o caminho. O menino estava numa situação deplorável. Marcos ele vai descrever muito bem o que esse menino passava. Aí nós vamos ver a dor do menino, nós vemos o desespero do pai e nós vemos a falta de fé dos discípulos para repreender o espírito imundo. Que situação é essa? Você procura pelo mestre.
Aí você vai encontrar os discípulos. Mas aí eu estou com problema, eu preciso de ajuda. Mas quem vem orar não consegue resolver a situação. Então, houve aquela discussão. Os escribas, então, olha aí, ó. Vocês não são discípulos de Jesus? Não anda com ele? Peraí, vocês já fizeram sinais e maravilhas, mas peraí, por que é que vocês estão falhando aqui? O menino continua aqui com o mesmo problema. Isso é para a gente refletir sobre a nossa vida espiritual. Porque discípulos andavam com Jesus o tempo todo. E nós andamos com Jesus o tempo todo. Esse pai, ele está o quê? Ele está tão decepcionado com esse discípulo, mas muito decepcionado. Porque eles foram incapazes de atender aquela situação que ele trouxe. E Jesus também não estava feliz. Jesus, ele vai lamentar por esse momento. Porque Jesus está no monte orando, está com ele lá, acho que 3 dos discípulos, e 9 está aqui. 9 discípulos não conseguiu repreender o demônio do menino. Jesus olha para aqueles discípulos, espera aí, cadê a fé? O que vocês aprenderam durante todo esse tempo? Mas o que Jesus faz? Jesus, ele percebe, porque Jesus é Jesus. Ele olha, ele tem um olhar, ele conhece as nossas intenções, o nosso coração. Ninguém se esconde do mestre. Ele vê 3 fatores importantes que está na vida, está prevalecendo na vida dos discípulos. A falta de fé, a falta de oração e a fraqueza humana. Olha a situação da pequena igreja de Jesus. Ele é o mestre. Como que os discípulos estão nessa situação? Fraqueza humana. Todos nós temos. A falta de oração e a falta de fé. Quando nós lemos esse texto, é para a gente fazer uma reflexão. Peraí, nós somos a igreja de Cristo. Como é que nós estamos andando? Como é que você está andando? Como está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida, a sua fé? A fé está pouca? A fé está muita? Eu não tenho fé nenhuma? Como que está a sua vida? Quando Jesus, ele abre o coração dele, ele vai revelar um desconforto, porque Jesus, ele vivia em meio a uma geração que ela era incrédula. Era uma geração que vinha muito atrás dele. Os escribas, fariseu, era sempre na dúvida, porque não acreditava nele. Muitas vezes vinham pessoas com fé, como muitos chegaram até ele, tocava nele e recebia cura. Outros, pode ter certeza que, de repente, os incrédulos não têm como receber. E é isso que a palavra vai falar quando ele fala assim: ó geração incrédula, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Olha essa fala de Jesus nesse texto. Ele chama aquela geração, aqueles escribas e até os discípulos, ele se dirige a todos, ó geração incrédula. E essa palavra incrédula, ela no grego, ela é apistos, ela quer dizer uma geração sem fé, uma geração que não crê, uma geração que mesmo vendo eu fazer sinais e maravilhas, essa geração ela não crê. Ele chama a atenção deles, porque ele queria que eles tivessem uma fé ousada. Já era tempo dos discípulos ter e demonstrar uma fé ousada no poder de Deus. Porque não adianta, muitas vezes você quer resultado da fé,
mas sem exercer a fé. Eu preciso exercer a minha fé. Os discípulos tinham que exercer a fé. Mas naquele momento eles estavam de uma forma que Jesus olhou para dentro deles e falou: está faltando oração, está faltando jejum, está faltando aí, olha a fraqueza humana de vocês. Não adianta querer resultado, porque em uma certa viagem que eles fizeram, quando Jesus mandou, eles operaram sinais e maravilha, e voltou feliz, e voltou alegre, e contando tantas coisas que havia acontecido, e Jesus fala: olha, não precisa se alegrar com os milagres, não precisa se alegrar com essas coisas, não, mas se alegra por o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque muitas vezes, quando você ora, uma pessoa é curada, quando você profetiza, vai acontecendo sinais e maravilhas, o seu ego vai começando a subir, e os discípulos ali começaram a ficar orgulhosos, porque andava com Jesus, nós estamos com o Mestre, a gente orou e aconteceu isso, mas de repente, irmãos, Jesus já olhou ali e vê que aquele ego já estava, cadê a oração agora? Vai repreender o demônio de um menino e deixou um pai decepcionado. Porque a fé já não estava aquela fé ousada. Foi deixando a oração, foi deixando o jejum. E como é que faz a obra? Como é que faz a obra sem a fé em Deus? Como é que você vai colocar a mão sobre um enfermo se você não tem fé? Como é que você vai falar das maravilhas de Jesus se você não tem fé? Como é que você vai viver nesse mundo de trevas sem a fé viva no Deus vivo? Nós precisamos dessa fé, essa fé de ousadia, essa fé que quando nós colocamos a nossa mão, nós cremos que vai acontecer. Porque eu não quero ouvir o que Jesus falou: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando vos sofrereis? O primeiro passo que nós temos que ter é fé. Fé num Deus poderoso, fé num Deus que faz, é o passo de fé. Esse é o único caminho, porque nós precisamos de ter plena convicção de que tudo aquilo que nós esperamos e pedimos está dentro de uma esfera divina. Não está em mim, não está em você operar nada. Nós não fazemos absolutamente nada. Mas somos vasos na mão do oleiro. E o vaso cheio, ele faz aquilo que agrada ao coração de Deus. Você tem que estar preparado em todo o tempo, irmão. Porque muitas vezes nós vamos deixando a oração de lado, a leitura bíblica, nós vamos deixando tudo. E quando a gente vê, cadê a fé para orar? Cadê a fé para orar por uma situação? Eu já não tenho. E aí nós vamos envergonhar o nome de Jesus? Porque os discípulos aqui, os escribas estavam falando: ué, mas espera aí, cadê? Vocês estavam fazendo tanta coisa, agora vocês não estão fazendo mais nada? E Jesus, ele olha para essa situação com amor. Porque o que Jesus quer de nós é fazer com que nós aprendamos a viver uma vida em conformidade, alinhado com o céu, com a palavra, com Ele. É Cristo em nós, esperança da glória. A fé é o passo mais importante da vida do cristão. Então, eles trouxeram o menino, porque Jesus falou assim: traz ele aqui. E quando, no versículo 20, fala que quando o Espírito viu Jesus, o menino estava totalmente endemoniado. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. É impressionante, porque quando você traz
alguns problemas a Jesus, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, nossa, eu estava com um problema na minha casa, fui na igreja, fui lá pedir para Deus, a coisa piorou. A situação piorou tanto que vocês não têm noção. Gente, não é que a situação piorou. A situação já estava ruim, apenas a pessoa não estava vendo. Mas quando se coloca diante de Jesus, então a luz de Jesus vem, abre-se os olhos. Então, aquilo que você não enxergava de confusão, você passa a enxergar. Parece que estava maior, não estava a mesma coisa. Apenas a pessoa não estava sentindo. Esse menino tem essa convulsão. Porque ele deu de encontro com a luz. A reação é imediata. O Espírito vê Jesus e sublinha a autoridade e o poder de Jesus sobre todas as forças espirituais. É claro que quando nós levamos uma situação diante de Deus, o espírito maligno que está operando, de repente numa situação, ele vai falar, e agora está diante do poderoso Deus, porque os inimigos, eles reconhecem a autoridade de Jesus. E eles estremecem, mas eles não estão nem aí. Eles continuam fazendo as coisas. Eles continuam operando de uma forma que é para levar à morte. Ele não quer saber a idade que você tem. Se é uma criança, se é não interessa. Ele quer destruir. Então, é muito interessante quando Jesus vê essa situação, o menino convulsiona e Jesus simplesmente, de imediato, ele não vai fazer nada. Às vezes a gente traz uma situação para Jesus e você fala, nossa, eu preciso da resposta agora, eu preciso que agora, a operação, não, tem que ser já. Jesus dá uma olhada na situação, ele deixa quieto. Jesus viu o menino ali ficar convulsionando, Jesus simplesmente ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele começa a conversar com o pai do menino e deixa o menino convulsionando. Por que ele conversa com o pai do menino e não faz nada ali para o menino? Porque ele sabe a forma de trabalhar com cada situação nossa. Ele sabe como é que ele vai realizar aquele milagre. Ele sabe como é que ele vai fazer. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é no nosso momento, não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. Ele se dirige ao pai do menino, porque o pai do menino estava com a alma angustiada. O pai do menino, ele estava com uma vida de muito tempo de sofrimento. Quando ele começa a conversar com o pai do menino, o que ele quer trazer? Ele quer trazer relacionamento. Porque Jesus, ele quer relacionamento com a gente. Ele quer se relacionar. Ele quer se relacionar com você para saber como está a tua vida, o que você está passando, o que você está sentindo, como é que estão as tuas emoções nesse tempo de vida que você vem vivendo. Como é que você está? Porque aquele problema ali é que está causando também aflição no pai. Tem problema que causa aflição na nossa vida. E ele quer despertar nesse homem uma fé, porque a fé do homem era muito pouca. Então, nessa conversa, ele quer despertar também a fé. Quando as coisas não acontecem da forma que nós queremos, as respostas não vêm, Jesus primeiro quer despertar uma fé no nosso interior, que muitas vezes ela já está quase se apagando. Aí Jesus ele começa a falar. Quando você começa a ler a palavra, você começa a ver os milagres. O Senhor abriu o mar, o Senhor fez, olha, o Senhor curou, o Senhor foi agindo, e a tua fé vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E é isso que Jesus queria desse homem. E ele olha para o homem e ele fala, há quanto tempo que ele está assim? O homem fala, desde a infância. Gente, que situação é essa? Desde a infância. O texto não vai dar idade,
do menino. Mas era algum tempo, porque ele já não era mais de infância, ele já havia crescido. Era alguns anos esse menino sofrendo. E o texto que Marcos vai falar, diz que muitas vezes esse espírito jogava ele no fogo e tinha vezes que jogava na água. A intenção era matar esse menino, desde a infância. Agora você imagina dentro da família. A mãe, os irmãos, não é relatado, mas uma família. Poderia ter o pai, os irmãos, e ver esse menino o tempo todo sendo atormentado por um espírito maligno, tendo ataques de todas as formas. E quando nós vemos falar da infância, muitas pessoas carregam dentro de si coisas da infância. Uma revolta que aconteceu na infância, um trauma que aconteceu na infância, uma decepção que aconteceu, um espírito mudo que aprisiona muitas vezes e ela nem sabe, e ela não consegue se libertar da opressão. Por quê? Porque vem desde a infância aquele problema comigo. E eu estou grande, eu cresci, eu já me casei, o problema está junto. E eu não me libertei daquele problema da infância. E nós sabemos que problema de infância causa transtorno emocional quando a pessoa cresce. Muitas vezes nós lidamos com pessoas que elas nem sabem por que está numa ansiedade, por que está com depressão, está carregando coisas da infância. Se esse menino continuasse crescendo, imagina a vida dele, irmãos, se o inimigo não matasse ele. Porque, imagina, tinha que estar cuidando o tempo todo. Porque é isso que ele quer, destruir, é matar, é roubar os sonhos, é tirar a perspectiva de vida que eu tenho, que você tem, que a nossa família tem. Mas nós temos um Deus que olha para nós nas devidas situações e Ele vem de encontro com a gente, independente se a fé é pouca, se a fé é muita, ou se não tem fé, Ele é o Jesus, aquele que de Nazaré, que Ele vem, Ele nasce, Ele cresce, de Belém, Nazaré, e Ele é o Senhor da nossa vida, porque Ele morreu e ressuscitou. E Ele diz assim: mas se podes, o homem pergunta, olha a situação. Mas se podes fazer alguma coisa, espera aí. Ele é mestre, ele é Senhor. Olha a fé do homem. Mas será que o Senhor pode fazer alguma coisa por nós? Irmãos, quantas vezes isso acontece no nosso meio? Quantas vezes acontece até com cristão? Senhor Jesus, o meu problema ele é tão complicado que eu não sei se o Senhor vai resolver. A situação está tão apertada que eu não sei se o Senhor vai trazer a solução, porque está demais. Dependendo da situação que você passa, você começa a duvidar do poder de Deus. Mas ele, com um coração humilde, ele fala: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, quando nós nos colocamos diante do Senhor em humildade, o Senhor, Ele vem, Ele olha para dentro de nós, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e humilde, Deus não rejeita. E Ele olha para dentro desse homem, para dentro desse ser, e Ele fala assim: tudo, não é só um pouco. Tudo é possível ao que crê. É tudo. Se eu creio, é tudo. E esse homem, a fé dele começa a crescer. A fé começa a ser aumentada. Porque ele passou muito tempo de espera. E manter a espera é complicado, às vezes você perde a sua esperança. Mas nós temos que manter essa nossa esperança viva. O pai, ele tinha muito conflito nas emoções. Ele acreditava até que Jesus podia curar,
Mas ele tinha medo de que não libertasse o seu filho, porque ele ouviu falar que Jesus curava e que curou muitas pessoas. Mas será que ele vai poder libertar o meu filho? Quantas vezes que nós temos um problema, será que o Senhor vai fazer isso por nós? Mas o Senhor está falando, eu posso. É a sua fé, o problema está na sua fé, não está em mim. O problema é a sua fé, porque ele fala, tudo é possível àquele que crê. Então, nós vemos um homem que ele tem uma fé, que quando a gente fala a infância da fé, é aquela fé que começa, não sabe ainda, não consegue discernir. Mas quando nós vamos ver o texto aqui, o nascimento de uma fé, depois Jesus conversando com ele, vai educando a fé dele, vai falando, como assim se podes? Eu posso. E depois a gente vê o clamor da fé. O clamor da fé é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Mesmo quando você está passando por aquele monte de problema, você fala, nossa, Senhor, mas a minha fé, eu não sei não. Mas o clamor da fé, ele vai falar, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Muitas vezes nós nos tornamos incrédulos. O mundo, ele traz tantas coisas, acontece tantas coisas nesse mundo, que se você não andar em fé e de joelhos na presença de Jesus, talvez aquele momento que você vai orar por uma situação, você não tem mais fé. Esse homem, ele não esconde a sua dificuldade de crer. Muitas vezes, irmão, nós temos problema que a gente dobra o nosso joelho. Eu já tive situações que eu dobrei o meu joelho, eu não tinha palavras. Eu falava, Senhor, eu tô confusa, eu não sei se eu estou tendo fé o suficiente para receber. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro desse texto, Senhor, ajuda-me na minha fé. Aumenta essa fé, para que eu possa alcançar o impossível. O menino estava debaixo de morte. Ele estava debaixo de um decreto de morte. Mas Jesus fez o quê? Libertou ele para que ele vivesse uma vida abundante. E a palavra de Deus diz assim, ele fala assim, quando esse menino chega, e que Jesus agora ele volta o seu olhar para o menino, ele simplesmente dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Irmãos, tudo depende de uma ordem de Jesus. Quando Jesus ordena, acabou. Ponto final. Jesus ordenou, simplesmente, deixe-o e nunca mais entre nele. Olha a palavra que nós temos de Jesus para a nossa vida, para o seu problema, para a sua situação, para a tua dificuldade. Eu vou resolver. Eu vou fazer. Não é você que vai fazer, mas eu vou realizar. Então, irmãos, nós precisamos dessa fé. Essa fé ela é importante para mim, essa fé é importante para você. Essa fé que tem ousadia, essa fé que muitos dos apóstolos, profetas, eles tiveram. É claro que nós vemos, irmãos, muitos que tiveram o seu processo. A fé é um processo. Ela vai aumentando, conforme nós vamos buscando o Senhor, conforme nós vamos vendo as coisas acontecer. Quando nós oramos, quando nós cremos, tudo aquilo que é impossível vai se tornando possível, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. E ele falou, nunca mais entre nele. E o espírito saiu, e o menino ficou dado como morto. Todo mundo que olhou o menino falou, não, o menino morreu. Tem vezes que na nossa vida as pessoas vão falar, mas aquele
aquela pessoa, vixe, que lá não tem mais jeito não, tá como morto. Não, ele não cresce financeiramente, ele não vai para frente, a situação dele parece que cada dia que passa está pior, está que nem morto vivo aí na rua. Não, irmãos, ele foi dado como morto, ao ponto de dizer que ele morreu, porque é assim que muitas pessoas falam de nós. Está morto, parece que nem tem vida mais. Mas Jesus, ele toma pela mão. Aquele momento que parece, todo mundo está falando, não dá mais, já foi, está quase morto. Jesus vem, nos toma pela mão e nos diz, levanta-te, se coloca em pé, eu te levanto, eu te saro, eu te curo, eu te restauro, eu dou vida, eu sou o teu Deus. E Ele está aqui nessa tarde para fazer de nós instrumento de valor, instrumento de vitória. Essa falta de fé dos discípulos, depois Jesus foi ter um particular com eles. Porque quem anda com Jesus, de vez em quando Jesus tem um particular com a gente, porque Ele é o nosso Senhor. E quando Ele vem ter um particular com a gente, Ele vai falar de uma forma, peraí, por que, Jesus, que nós não conseguimos expulsar? E ele responde, bom, essa espécie aí, ele só sai pela oração e pelo jejum. E é o que vocês não estão fazendo. Vocês não estão orando, vocês não estão jejuando, vocês estão se afastando do monte. E nós não podemos nos afastar do monte, da oração, do jejum, da busca, da intercessão. Porque quando a gente vê, está como os discípulos, sem fé para repreender um espírito maligno. Mas nós cremos nesse Deus. Ele chamou você e eu para vivermos uma vida em novidade de vida. Eu não sei como é que está a sua fé, mas eu creio que a sua fé, ela está viva no Deus vivo. A minha fé está viva no Deus vivo. E nós juntos, com essa fé maravilhosa, nós vamos alcançar em nome de Jesus. Qual é a sua situação que está desde a infância? Qual é o problema que você veio hoje para esse culto e ele entrou com você por essa porta? E você não consegue solucionar porque ele fugiu das tuas mãos. Você não tem acessibilidade mais a esse problema. Mas o que Deus está falando, que é quando nós não alcançamos, Ele entra e coloca a mão dele no lugar onde nós mais não podemos colocar a nossa mão. E o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não podemos, porque ele é fiel. Ele vai resolver situações aqui nessa tarde, ele vai resolver causas impossíveis, ele vai resolver tudo aquilo que para nós parece impossível, mas para ele é possível, porque a palavra dele disse para nós aqui, tudo é possível aquele que crê. Espírito Santo, visita-nos nessa tarde, Senhor. Dá para nós, Senhor, força e graça, meu Deus. Que nós não venhamos ser incrédulos, mas que nós possamos ser homens e mulheres de fé e carregarmos no nosso espírito uma fé viva. Porque só Ele pode fazer pela minha vida e pela sua vida. Tem coisas que nós não podemos mais. Tem coisas que você não vai mais resolver. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para dizer que Ele vai fazer. Porque para Ele tudo é possível. Amém?